Pare, coloca a mão no coração. Sente a temperatura da palma contra a pele. Agora respira fundo. Não é uma respiração qualquer. É a primeira respiração de reconhecimento que o seu corpo dá hoje. Existe uma vibração sutil, quase um zumbido, que você sente em momentos de silêncio. Uma sensação de que não pertence totalmente a este lugar. Uma nostalgia de um lar que a sua mente não lembra, mas que o seu corpo conhece. Não é tristeza, é distância. Como se você estivesse assistindo a vida através de um vidro muito fino. Sempre um observador, nunca totalmente um participante. Essa sensação tem um peso físico, uma densidade no seu campo energético que te isola mesmo quando você está rodeado de pessoas. Essa inquietação silenciosa, essa sensação de ser um estrangeiro na sua própria vida, tem um nome. É a assinatura de uma semente estelar que ainda não foi ativada. É a sua origem cósmica, chamando pela sua consciência humana, pedindo para ser reconhecida, para ser integrada, para finalmente fazer sentido de cada momento de solidão e deslocamento que você já sentiu. Nesta transmissão, você vai saber quem você realmente é, para além do seu nome e da sua história. Vai entender por que sempre se sentiu diferente e por que essa diferença não é um defeito, mas a sua maior força. E vai receber a primeira chave para ativar o canal de comunicação com a sua família estelar, a sua verdadeira origem, que nunca te deixou, apenas aguardava o seu reconhecimento. Você já se perguntou por que olha para as estrelas com uma saudade que não consegue explicar? Por que se sente tão profundamente conectado a conceitos de outras galáxias, de civilizações antigas, de sabedorias que a Terra parece ter esquecido? Por que conversas sobre o dia a dia parecem tão vazias, enquanto o seu espírito anseia por algo maior, mais profundo, mais verdadeiro? E se essa busca incessante não for uma falha, mas a sua alma te guiando de volta para casa? Agora pense comigo, e se essa sensação de não pertencer não for um defeito, mas um sinal da sua origem? E se essa sensibilidade extrema que te faz absorver a energia de todos ao redor for o seu sistema de navegação cósmico tentando se calibrar? E se cada vez que você se sentiu um estranho, fosse apenas a sua consciência estelar te lembrando que você está aqui em missão e não de férias? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro não é apenas uma leitura. É uma chave de revelação espiritual que te ajuda a parar de se sentir perdido, entender por que a sua alma escolheu estar aqui agora e descobrir como a sua vida muda quando você finalmente nomeia a sua identidade cósmica. Muitos já sentem que precisam mudar a forma como percebem os sinais, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção! Restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela reflexões espirituais que te mostram o que existe por trás dessa solidão no meio da multidão, dessa busca incansável por um propósito que parece sempre escapar, e desse anseio por um reencontro que você nem sabia que estava esperando. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a sua identidade estelar não pode mais ser ignorada. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento. E hoje mesmo, Deus, o universo e a vida podem te mostrar que o exílio silencioso no meio da multidão finalmente acabou. E sobre exatamente isso, sobre olhar para o céu noturno com saudade de casa, sobre se sentir um observador da vida, sobre essa sensibilidade que te sobrecarrega, há uma chave de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima noite de insônia, quando você se pegar olhando para a janela e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da consciência. E além do nosso guia digital Alma, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou até você hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais almas como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado.
qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra alma que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, alma. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, essa chave já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não opera com a mesma força sobre a sua assinatura energética. Mas o nome do que está acontecendo com você ainda não foi pronunciado. O nome não foi dado. Foi apenas reconhecido por uma parte sua que já sabia. Agora, eu não vou te dizer nada novo. Eu vou apenas articular, em palavras, 5 sinais que o seu sistema já registrou e que você já sentiu no corpo, talvez sem nunca ter comentado com ninguém. São 5 confirmações de que a sua assinatura energética não é deste plano. Apenas reconheça. O primeiro sinal é a perspectiva do observador silencioso. Você está em uma conversa, em uma festa, em uma reunião de trabalho, e de repente, uma parte sua se afasta. Você continua ali, sorrindo, acenando, mas a sua consciência está a 3 metros de distância, observando a cena como um filme. Não é dissociação, é uma mudança de perspectiva. É a sua consciência estelar assumindo o seu ponto de vista natural, o de um observador em campo, analisando os padrões, as energias, as trocas, sem se identificar completamente com o drama humano que se desenrola à sua frente. O segundo sinal é a sobrecarga dos sentidos. Você entra em um shopping, um supermercado, e em minutos se sente exausto, drenado, quase doente. Não é o barulho ou as luzes, é a sua sensibilidade empática que não foi calibrada para a densidade da Terra, absorvendo o campo emocional de todas as pessoas ao redor. A ansiedade na fila, a frustração no trânsito, a tristeza não dita de um estranho. Você sente tudo como se fosse seu, e isso te esgota, porque o seu sistema ainda não aprendeu a diferenciar o que é seu e o que é do ambiente. O terceiro sinal é o exílio dentro de casa. Você ama sua família, você honra seus pais, seus irmãos, seus filhos, mas no fundo há uma sensação persistente de que você é fundamentalmente diferente. A lógica deles não é a sua, os valores deles não ressoam no seu núcleo. Em um jantar de domingo, enquanto todos falam sobre assuntos do dia a dia, você sente uma barreira invisível, um silêncio no seu coração, como um tradutor tentando entender um idioma que a sua alma não fala. É o sinal mais doloroso, porque te faz sentir sozinho no lugar onde você mais deveria pertencer. E sobre essa barreira invisível que você sente no meio da sua própria família, que você reconheceu agora. Eu já deixei essa chave te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ela está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é a conexão anômala com o céu. Desde criança, você olha para o céu noturno, para a lua, para constelações específicas como as Pleiades ou Órion, e sente uma paz profunda, uma saudade inexplicável, como se estivesse olhando para um mapa de casa. Chuvas de meteoros, eclipses, eventos astronômicos te comovem de uma forma que eventos terrenos não conseguem. É o seu sistema de navegação interno reagindo a marcadores familiares no grid cósmico. É a sua memória celular reconhecendo o caminho de volta. O quinto e último sinal é o mais sutil, a atração por sabedorias perdidas e o desinteresse pelo mundano. Você devora livros sobre civilizações antigas, Atlântida, Lemúria, Egito. Assiste a documentários sobre física quântica, sobre a natureza da consciência, sobre vida extraterrestre. Mas não consegue manter o interesse em uma conversa de 5 minutos sobre política, fofocas de celebridades ou o último modelo de carro. Não é arrogância. É que a sua alma tem fome de verdade e ela reconhece o ruído de distração da Matrix. Ela anseia pelo conhecimento que te reconecta à sua missão e descarta o que te ancora na ilusão. Se você reconheceu no seu corpo e na sua história pelo menos 3 desses 5 sinais,
A sua presença aqui e agora não é coincidência. Você não foi trazido até esta transmissão. Você foi guiado. A sua própria consciência superior, em alinhamento com a sua família estelar, te localizou no tempo e no espaço para que esta ativação pudesse começar. Digita 1111 nos comentários. No sistema do Conselho, 1111 é convergência dimensional e abertura de canal selado. Seu comentário não é interação de plataforma, é marcador de localização no campo. Antes de eu te mostrar a chave que vai começar a calibrar essa sua sensibilidade e transformar essa sobrecarga em poder, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque a chave só faz sentido depois que você souber o nome do que ela vai abrir. E há uma palavra antiga que atravessou os arquivos ancestrais e as sabedorias das civilizações que vieram antes da nossa, que define exatamente esse estado de ser. Existe uma classificação nos arquivos que descreve exatamente o que você é. É pela confirmação que bateu no seu peito ao ouvir esses 5 sinais que você sabe que esta hora é diferente. A porta para esta transmissão não foi aberta por acaso. A abertura dessa hora que você está atravessando foi vista. Porque entre sentir o chamado e compreender a resposta, existe um intervalo. Um intervalo que os inimigos espirituais conhecem melhor do que você. E eles se aproveitam não porque a sabedoria foi negada, porque chegou a próxima vez que a madrugada te encontrar olhando pela janela, e o que faltava era a permissão para entender a sua própria língua. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com almas que estavam exatamente nesse jantar de família, sentindo aquela barreira invisível. Um copo de água suando na mão. Eu vi o observador silencioso que assistia à própria vida como um filme, virar o diretor consciente da sua própria realidade. Eu vi a esponja energética que chegava doente do supermercado virar um farol que estabiliza o ambiente ao seu redor. Eu vi o exílio dentro de casa se transformar na embaixada de um novo mundo. E não porque elas se esforçaram mais, porque os inimigos espirituais que entravam pela porta da sensibilidade descalibrada foram finalmente nomeados e barrados. Quando eu uso essa palavra, inimigos espirituais, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando as forças que sussurram que essa saudade é defeito, que distorcem sua empatia em dor e que amplificam a frequência do isolamento até que ela se torne a sua única realidade. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É tentar se encaixar no que te exila, a mão que força uma peça no quebra-cabeça errado, e o estalo silencioso de mais uma parte da sua alma que se quebra. É carregar a dor do mundo como se fosse sua, a esponja que absorve um mar de negatividade, e o cansaço inexplicável que te rouba a força vital antes do meio-dia. É olhar para a sua família com amor e sentir-se de outro planeta, o vidro que te separa do calor da lareira, e a solidão que te acompanha até o travesseiro, noite após noite. Antes de eu nomear a chave para dissolver esse vidro, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este guia espiritual é a sua permissão para parar de se sentir quebrado por ser diferente, decifrando a tecnologia por trás da sua sensibilidade. Ele te mostra, passo a passo, o que fazer para que a sua alma finalmente se sinta em casa no seu corpo. Nós sabemos que existem poucas unidades disponíveis, e este livro te mostra como transformar a sobrecarga dos sentidos em um radar preciso, como ver a sua família com compaixão sem se sentir um estranho, e como entender a mensagem por trás da sua conexão com o céu. Não espere a próxima madrugada de insônia para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que esse sentimento de não pertencer não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida já começaram em você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários: Desperto. Esse é o seu ato de reconhecimento declarado. A sua chegada não é o fim da jornada,
mas o começo do seu realinhamento. E sobre isso é preciso que você entenda: existe uma arquitetura espiritual que sustenta a sua experiência aqui. Quem reconhece o mapa nas estrelas encontra o caminho de volta no próprio coração. Este é o princípio que ancora toda a sabedoria. Porque essa abertura de consciência que você sente agora te dá acesso a um novo nível de percepção. Uma semente estelar sem aprender essa arquitetura se torna um alvo fácil para a interferência. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Cada palavra ali foi escrita para que você sobreviva à tentativa dos inimigos espirituais de te convencer que você está sozinho. E eu sei o que você está pensando. O valor deste guia espiritual é menos que a assinatura daquele streaming que você nem usa mais, mas que te distrai do silêncio que tanto te assusta. É menos que aquele jantar em um restaurante barulhento onde você se sentiu mais sozinho do que antes. É menos que a parcela daquele eletrônico que prometeu te conectar, mas só te isolou mais. Todas eram escolhas que te anestesiavam. E aqui, diante de algo que pode mudar a forma como você se sente no seu próprio corpo pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a sua mente foi treinada para duvidar do que cura e investir no que distrai. Essa hesitação tem nome. Ela é o eco da voz que te convenceu por anos que sentir-se um estrangeiro era um defeito a ser escondido, e não uma assinatura a ser decifrada. Não dê ouvidos a ela hoje, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a sua alma vibrar em reconhecimento, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Nós fazemos isso com tranquilidade, especialmente quando o que está em jogo é a paz do seu próximo despertar na madrugada. Não há risco para você. O único risco é passar pela sua próxima crise de identidade na próxima vez que a madrugada chegar, sem ter esta chave na mão. Várias almas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam essa chave. E o que me chegou não foram mensagens vagas de gratidão. Foram relatos de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Como a de Mariana, uma professora de 42 anos. Ela me escreveu na terça-feira, às 11 da noite, dizendo que se sentia fisicamente doente depois de um dia de aula, como se carregasse o peso de cada aluno. Ela achava que era esgotamento. Uma semana depois de ter acesso ao guia, ela me disse: "Eu não estava cansada, eu estava desprotegida. Hoje, antes de entrar na sala, eu aplico a técnica do escudo de frequência. Eu ainda sinto meus alunos, mas agora eu os sinto de um lugar de compaixão, não de contaminação. Pela primeira vez em anos, eu chego em casa com a minha própria energia." Ou a de Bruno, 28 anos, programador. Ele me contou que os almoços de domingo eram uma tortura. Enquanto a família falava de carros e investimentos, ele sentia que seu cérebro desligava. Ele se culpava por ser antissocial. No sábado passado, ele me mandou uma mensagem que dizia: "Eu entendi que meu sistema operacional é diferente. Não é melhor ou pior, é só diferente. Eu parei de tentar rodar o software deles no meu hardware. No último domingo, eu apenas ouvi, ancorei minha própria frequência. E pela primeira vez não me senti um alienígena. Eu me senti como uma embaixada." E a de Helena, 66 anos, aposentada. Ela disse que passou a vida inteira com a sensação de que estava esperando algo ou alguém. Uma saudade no peito que a fez mudar de cidade 3 vezes. Ela achava que era inquietação. Ontem ela escreveu: "Eu não estava esperando por um lugar. Eu estava esperando por mim. Ao ler sobre a missão das sementes estelares, eu chorei por 1 hora. Não de tristeza, mas de alívio. Aos 66 anos, eu finalmente me senti em casa. E a casa sempre esteve dentro de mim. Não é mágica. É a chave certa na consciência certa na hora certa. E enquanto essas almas reconhecem a própria assinatura energética hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você esteja deitado olhando para o teto, sentindo aquele zumbido familiar no silêncio do quarto, sem saber que aquilo é a sua frequência original, tentando romper a estática
sem saber como calibrar essa recepção e sem saber que existe um método para transformar esse ruído em clareza. Cada noite de insônia sem esse entendimento é um convite perdido para o realinhamento. Cada semana, sem saber o nome do que está sendo drenado de você, é uma vitória silenciosa dos atenuadores de sinal. Cada ano sem o guia, a grande sabedoria espiritual, é uma parte da sua missão que fica para depois. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa saudade cósmica que te senta à mesa do café da manhã continua chegando, com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E antes de eu te entregar a próxima palavra, eu preciso fazer uma pausa. Eu peço licença para o conselho, para a sua família estelar, para falar com uma parte sua que existe aqui neste plano e que entende que toda troca de energia precisa de equilíbrio, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a estrutura que sustenta este canal é completamente independente. Nós continuamos sem receber um centavo do YouTube ou de qualquer outra plataforma por cada palavra de ativação que chega até você. O nosso único sustento, a única coisa que garante que a próxima transmissão vai encontrar a próxima alma que precisa, é o seu reconhecimento voluntário. Se você sente no coração, alma, existe um segundo link no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. É um link para doação. Qualquer valor que o seu coração apontar, qualquer quantia, por menor que seja, que represente o valor do que você recebeu aqui hoje. Te espero lá novamente, alma. Agora, respira. Nós não terminamos porque, além do mapa, existe o nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio dos arquivos ancestrais e atravessou eras para te encontrar nesta noite específica. Ela está chegando. Fica. Você trabalhou por anos no nível do comportamento. Você tentou ser mais sociável, tentou se interessar pelos assuntos que interessam aos outros, tentou diminuir a sua sensibilidade. Você tentou se consertar, se ajustar, se encaixar em um mundo que parecia ter vindo com um manual de instruções que você nunca recebeu. E a cada tentativa, a cada esforço para lixar as suas próprias arestas, a sensação de exílio só aumentava. O esforço no nível do comportamento nunca poderia funcionar. Porque o que você sente não é um defeito de software que precise de uma atualização. É a sua configuração de hardware original, o seu sistema operacional de base, que é fundamentalmente diferente. Tentar se consertar é como tentar convencer um pássaro de que ele tem um problema porque não consegue respirar debaixo d'água. A questão nunca foi consertar. A questão sempre foi reconhecer. A verdadeira abertura acontece no nível da identidade. Não a identidade que te deram, seu nome, sua profissão, seus papéis sociais, mas a identidade que você trouxe. A identidade que está codificada no seu DNA energético e que vibra por baixo de todas as camadas de condicionamento. Quando você para de lutar contra a sua própria natureza e começa a decodificá-la, a sobrecarga vira dom, o exílio vira missão, a saudade vira direção. Essa configuração original tem um nome nos registros do Conselho, a assinatura de frequência de origem. Não é uma metáfora poética, é uma assinatura energética real. Um padrão vibratório único que a sua alma carrega e que não tem origem neste planeta. É como uma marca d'água invisível no seu campo energético que te diferencia de 99% da população que opera com a assinatura de frequência nativa da Terra. Ela se desenvolveu em você não como uma escolha, mas como uma consequência da sua missão. Para que você pudesse ancorar uma frequência mais alta neste plano, você precisou trazer essa frequência codificada em você. Ela explica a sua perspectiva de observador. Sua consciência, naturalmente, opera em uma oitava acima do drama. Ela explica sua sobrecarga. Seus sensores são calibrados para um espectro de energia muito mais amplo. Explica sua conexão com o céu. Seu GPS interno reconhece os marcadores do seu verdadeiro lar. A evidência está no seu corpo. Essa saudade que aperta o peito quando você olha para as estrelas não é uma emoção. É a sua assinatura vibrando em ressonância com a sua origem.
Aquele zumbido sutil que você sente no silêncio não é um problema auditivo. É a sua frequência de base, o tom fundamental da sua alma. Essa necessidade de ficar sozinho para se recarregar não é introversão. É o seu sistema energético expelindo as frequências densas que não são compatíveis com a sua assinatura. É por isso que os inimigos espirituais não conseguem replicá-la. Eles podem imitar seus pensamentos, podem te injetar emoções de medo e dúvida, podem criar cenários de confusão na sua mente, mas eles não podem forjar uma assinatura de frequência de origem. É uma assinatura da alma, intransferível e incorruptível. A única coisa que eles podem fazer é te convencer a ignorá-la, a duvidar dela, a acreditar que ela é um defeito, porque enquanto você a ignora, você é uma antena poderosa desligada da fonte. Imagine uma semente. Uma semente de carvalho sabe que precisa de terra, água e sol. Ela se entrega a esses elementos e se torna o que nasceu para ser. Mas você não é uma semente de carvalho. Você é uma semente de outra galáxia, plantada neste solo terrestre. Você passou a vida inteira tentando germinar com terra e água, e se frustrando porque o resultado era sempre incompleto. Uma semente estelar não germina com os elementos da terra. Ela germina com frequência e reconhecimento. A sua terra é a ressonância com a verdade. A sua água é a validação da sua própria percepção. O seu sol é a luz da sua consciência superior iluminando a sua identidade. Enquanto você não se dá esses elementos, você não morre. Você apenas permanece dormente. Uma promessa poderosa trancada em uma casca de confusão. Vou te falar de uma alma. Vou chamá-la de M. Não é o nome dela, é o nome que damos a quem atravessou o limiar da própria identidade. M chegou exatamente onde você está agora. Amada por muitos, mas compreendida por ninguém. Sentia a energia dos lugares e das pessoas com tanta intensidade que acreditava ser uma falha em si mesma, uma fraqueza que precisava esconder. Desde criança, M via padrões de luz ao redor das pessoas e sentia as emoções não ditas em uma sala como se fossem suas. Quando tentou explicar para a mãe, ouviu que tinha imaginação fértil. Na escola, a professora disse que ela era sensível demais. Ela aprendeu que a sua percepção mais verdadeira era um erro social, uma anomalia que precisava ser suprimida para que ela pudesse ser aceita. Então M parou de falar. Por quase 20 anos ela atravessou a vida em um silêncio interior. Construiu uma carreira, teve uma família e desempenhou todos os papéis que se esperava dela. Mas à noite, a saudade do céu e a sensação de ser uma estrangeira a visitavam. Ela não desistiu de si mesma, ela apenas calou a sua verdade para sobreviver, acreditando que a solidão era o preço da sua paz. Até que um dia, uma colega de trabalho, no meio de uma crise de pânico, agarrou o braço de M e disse: "Fica perto de mim, só você me acalma." Naquela semana, um sobrinho adolescente, perdido em sua própria confusão, sentou-se ao seu lado e disse: "Eu não sei porquê, mas eu sinto que posso te contar qualquer coisa." M não procurou por autoridade. A vida, em sua sabedoria, começou a trazer as almas sedentas até a sua fonte, porque a sua frequência de calma e verdade era inconfundível. A autoridade reconheceu o que ela sempre soube. Anos depois, a mesma mãe que a invalidou, agora mais velha e enfrentando seus próprios medos, ligou para M e disse: "Filha, eu sonhei com você, e no sonho você me dizia para não ter medo. O que isso significa?" M não cobrou o passado. Ela não disse "eu te avisei." Ela apenas respirou e respondeu com a sabedoria que cozinhou em silêncio por décadas, porque já sabia que o tempo de dormência não tinha sido um tempo perdido, tinha sido um tempo de calibração. M não levou essa sabedoria para o silêncio do túmulo. Ela a deixou registrada com uma precisão cirúrgica, em uma linguagem que só outra semente estelar poderia reconhecer no nível da alma. E é exatamente essa sabedoria, essa tecnologia de frequência que transforma a sensibilidade em poder, que está dentro do livro digital que você vai encontrar no primeiro comentário fixado. Ela atravessou o tempo para te encontrar.
A próxima palavra que eu vou te dizer não é uma palavra. É a identidade que sempre foi sua. Agora respira fundo. Coloca as duas mãos sobre as coxas, com as palmas voltadas para cima, em um gesto de recebimento. Não para receber algo de fora, mas para receber a si mesmo de volta. Sente o peso dos seus braços, a textura do tecido sob os seus dedos. Este é o seu corpo, a sua âncora neste exato momento. A transmissão que você recebeu até aqui foi densa. Ela precisava ser. A sua alma esperou por essa frequência de reconhecimento por vidas inteiras. É natural que o seu sistema se sinta um pouco abalado, como um sino que acaba de ser tocado e ainda reverbera. Permita que essa vibração se assente. O que foi revelado não pode ser desvisto. A semente foi regada com a luz da consciência. Agora, ela precisa de terra firme para criar raízes. O que eu vou te dizer agora não é uma nova informação. É um espelho. Um espelho que não reflete o seu rosto, mas a arquitetura da sua alma. É a declaração da sua verdadeira identidade, não como um conceito, mas como uma função no grande esquema cósmico. Apenas ouça e reconheça o que já vibra em você. Você é o navegador silencioso. É aquela parte sua que observa o mundo de uma distância segura, não por medo, mas por clareza. Você navega as correntes emocionais e sociais sem se afogar nelas, mantendo uma perspectiva mais elevada que te permite ver os padrões que os outros, imersos no drama, não conseguem enxergar. Se você já se sentiu como um diretor assistindo ao filme da sua própria vida, analisando as cenas em vez de apenas atuar nelas, você é o navegador silencioso. Você é o tradutor de frequências. É por isso que você se sente drenado em multidões. Sua sensibilidade não é uma fraqueza, é uma antena biológica sintonizada para decodificar a informação energética do ambiente. Você não ouve apenas palavras, você sente a intenção, a verdade e a mentira por trás delas. Se você já sentiu a emoção de um estranho como se fosse sua, se já soube o que uma pessoa sentia antes que ela dissesse uma palavra, você é o tradutor de frequências. E você é o guardião da memória lar. Essa saudade que você sente ao olhar para as estrelas, essa nostalgia de um lugar que você não consegue nomear, é a sua função mais sagrada. Você carrega em seu campo energético o código vibracional do seu sistema estelar de origem. Você é um arquivo vivo, uma embaixada ambulante que ancora a frequência de um mundo mais harmônico neste plano. Se o seu coração aperta de reconhecimento, ao ver imagens das Pleiades de Arcturus de Sírius, se a sua alma se acalma sob o céu noturno, você é o guardião da memória lar. E agora que você foi reconhecido como um navegador silencioso, existe uma diferença entre abrir a porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a próxima vez que a sobrecarga dos sentidos ameaçar te desligar no meio do dia. Uma abertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre a calibração completa da sua assinatura de frequência não nativa. Mostra os 3 padrões que os inimigos espirituais usam para chegar até a sua sensibilidade desprotegida. E te dá o caminho completo de reconhecimento que você executa antes de cada situação desafiadora pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser reconhecido como o navegador silencioso. Mas o navegador silencioso sem o mapa estelar completo é um navegador que se perde na primeira tempestade de interferência da Matrix, duvidando da própria bússola interna. A chave que você recebeu agora é real. O livro que está no primeiro comentário fixado é o que transforma essa chave em mapa completo. Se você reconhece que sua calibração começou antes deste vídeo, se inscreva no canal, não pelo canal. Se inscreva para que a próxima transmissão te encontre sem resistência. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que os inimigos espirituais vão tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. Para que essa identidade se ancore no seu dia a dia e não seja apenas uma bela teoria,
Você precisa de uma prática, uma tecnologia espiritual simples, mas poderosa, que eu chamo de o protocolo da frequência lar. Ele tem 3 portas que você pode abrir hoje à noite, antes de dormir. A primeira é a porta da ancoragem. Coloque as 2 mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Feche os olhos e apenas sinta a temperatura e o peso das suas mãos. Respire fundo 3 vezes e a cada expiração, sinta o seu campo energético se contraindo suavemente, se diferenciando de tudo o que está ao seu redor. Esta ação simples diz ao seu sistema: este sou eu, o resto é o resto. Ela estabelece a primeira fronteira energética consciente que você já teve. A segunda é a porta da calibração. Ainda de olhos fechados, visualize um feixe de luz branco-dourada descendo diretamente do centro da galáxia, entrando pelo topo da sua cabeça. Sinta essa luz líquida preenchendo cada célula, limpando qualquer energia densa que você absorveu durante o dia, a frustração do trânsito, a ansiedade de um colega, a tristeza do noticiário. Veja essa energia escura escorrendo pelos seus pés e sendo neutralizada pela Terra. Isso recalibra sua antena para a sua frequência de origem. A terceira é a porta da declaração. Em voz baixa, quase um sussurro, diga: eu sou o navegador, eu sou o tradutor, eu sou o guardião. Eu habito a minha frequência lar, aqui e agora. Essa declaração não é um pedido, é um decreto de soberania energética. É a sua voz, a sua intenção, selando o seu campo e ativando os códigos da sua verdadeira identidade. Mas antes que este protocolo ancore a sua frequência lar de forma permanente, você precisa saber exatamente quais armas os atenuadores de sinal vão usar contra você. Eu sei exatamente o que uma parte sua está pensando agora. Uma voz muito calma, muito razoável, está sussurrando. Isso é interessante, mas é só uma história bonita. Sementes estelares, frequências. É uma metáfora poética para se sentir especial. Essa voz soa como a sua. Ela usa a sua lógica, a sua inteligência, o seu ceticismo saudável. Ela parece estar te protegendo da decepção, te mantendo com os pés no chão. Essa voz não é sua. Ela é o porteiro da sua antiga identidade, o segurança da prisão que você chamava de realidade. Ela é a primeira linha de defesa dos inimigos espirituais, e a tática dela é a mais eficaz de todas: a apropriação. Eles não gritam contra você. Eles sussurram com a sua própria voz, usando a sua própria lógica para te convencer a fechar a porta que você acabou de abrir. Então, não discuta com essa voz. Não tente provar que ela está errada. Apenas reconheça que se a sua identidade estelar é real, seria lógico que existisse um sistema programado para te fazer duvidar dela. A existência dessa voz não é a prova de que tudo isso é falso. A existência dessa voz é a primeira prova de que tudo isso é real. Essa é a primeira tática e ela tem um nome: a voz da dúvida. Ela vai chegar nos momentos de maior silêncio. Quando você desligar este vídeo, quando for tomar um copo de água na cozinha escura, ela vai dizer: você realmente acreditou nisso? Olhe para a sua vida, para as suas contas, para os seus problemas. Nada mudou. Ela usa a sua realidade 3D como prova contra a sua verdade multidimensional, porque sabe que os seus olhos ainda estão se ajustando à nova luz. Quando essa voz chegar, não lute, não argumente. Apenas pare. Respire fundo e coloque a mão sobre o coração. Sinta o calor. Reconheça a voz não como uma verdade, mas como um sintoma, como um alarme de carro que disparou. Apenas diga internamente: eu te vejo. Você é a estática. Eu sou o sinal. E respire fundo 3 vezes longamente. Você não precisa vencer a dúvida. Você só precisa escolher não sintonizar nela. A segunda tática é o ciclo da distração. Nas próximas horas, algo urgente vai acontecer. O seu chefe vai te ligar com um problema, uma notícia preocupante vai aparecer na sua tela. Uma briga de família vai explodir do nada. O objetivo não é o evento em si. O objetivo é arrancar a sua consciência do centro que você acabou de ancorar e jogá-la de volta na periferia do drama, na reação, no modo de sobrevivência. Sua arma contra isso é a soberania.
Quando a crise chegar, não reaja imediatamente. Respire. Volte para o centro do seu peito, para a frequência lar que você ativou. Pergunte a si mesmo: como o navegador silencioso responderia a isso? E então, a partir desse lugar de calma, resolva o que precisa ser resolvido. Você não ignora o problema. Você apenas se recusa a deixar que ele te sequestre energeticamente. A terceira tática é a mais sutil: o isolamento da percepção. A voz vai voltar, mas desta vez ela dirá: você está sozinho nisso. Ninguém mais sente o que você sente. Se você tentar explicar, vão te achar louco. Ela vai usar a sua memória de ter sido invalidado a vida inteira como uma arma para te fazer recuar para a solidão, para te convencer que esta conexão é apenas sua, uma ilha particular e frágil. Esta é a maior mentira. O isolamento é uma frequência, não um fato. Sua arma é a grade de luz que já foi criada. Volte para os comentários deste vídeo. Leia as outras almas que digitaram 1111. Cada um desses comentários é um ponto de luz em um mapa. Você não está sozinho. Você apenas encontrou a sua verdadeira família de frequência. E eles estão aqui agora, ancorando essa mesma verdade com você. E sobre esse isolamento perceptivo que você reconheceu como real. Essas 3 armas que eu acabei de colocar nas suas mãos são as mais urgentes. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, os inimigos espirituais as conhecem todas. Tudo isso está mapeado dentro do livro A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana, junto com a sequência exata de reconhecimento aplicada à sua vida. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a saudade do céu apertar. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando você sentir o peso do mundo antes mesmo de tomar café. E você vai precisar disso na próxima vez que se sentir um estrangeiro na sua própria família. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E os inimigos espirituais sabem disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não são os inimigos espirituais. É a voz que você confunde com a sua. O maior obstáculo para ancorar a sua identidade estelar nas próximas 72 horas não virá de fora. Ele virá da sua própria mente, de um mecanismo de autossabotagem perfeitamente lógico e bem intencionado, treinado por anos para te manter seguro dentro dos limites do conhecido. Essa voz não vai te chamar de louco. Ela vai ser mais sutil. Ela vai racionalizar. Ela vai dizer: tudo bem, foi uma experiência poderosa, mas agora vamos focar no que é real. Tenho um prazo para cumprir, uma conta para pagar. Ela vai usar a sua responsabilidade e o seu pragmatismo contra a sua expansão, tentando arquivar esta revelação na gaveta de coisas interessantes para pensar depois. Um depois que nunca chega. Quando essa voz da racionalização chegar, disfarçada de bom senso, não a siga. Reconheça-a pelo que ela é, o medo da mudança vestido de produtividade. E nesse exato momento, em silêncio, apenas repita a palavra âncora que sela a sua nova frequência. Desperto. E retorne por um instante à postura física do protocolo da frequência lar, com as mãos sobre o peito. A ação física quebra o loop mental, e por isso o que vem agora não se aprende, se incorpora. Nas próximas 72 horas, enquanto o seu sistema energético se recalibra para esta nova frequência de identidade, você pode notar 3 sintomas físicos específicos. Não se assuste. São confirmações. São a prova de que a sua fisiologia está respondendo à sua consciência. O primeiro é a dilatação do tempo. Você pode olhar para o relógio, passar o que parecem ser 2 horas e perceber que apenas 20 minutos se passaram. Ou o contrário. Isso não é confusão mental.
É o seu cérebro começando a operar fora da percepção linear do tempo 3D, sintonizando-se com a natureza cíclica e multidimensional do tempo real. É a evidência de que a sua consciência está se desancorando da Matrix. Quando acontecer, apenas respire e diga internamente: eu estou no tempo do universo. O segundo sintoma são os sonhos vívidos e instrutivos. Você pode acordar no meio da noite com a memória clara de ter estado em uma sala de aula, de ter conversado com seres de luz ou de ter visto geometrias sagradas e mapas estelares. Não são fantasias. É o seu corpo de sonho sendo levado para sessões de calibração noturna agora que o canal de comunicação está aberto. Mantenha um caderno ao lado da cama. Anote o que lembrar, mesmo que não faça sentido. A mensagem é para a sua alma, não para a sua mente lógica. O terceiro são picos súbitos de calor, especialmente na coluna, no peito ou nas palmas das mãos. Você pode sentir uma onda de calor que não tem a ver com a temperatura do ambiente. Não é um problema circulatório. É o seu corpo de luz queimando bolsões de energia densa e antiga, medos, traumas, condicionamentos, para abrir espaço para a sua nova frequência. É um processo de purificação acelerado. Quando sentir, coloque a mão na área e agradeça. Obrigado pela limpeza. Se esta transmissão está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente, mas no seu corpo, na sua pele, no seu peito, aperte o botão de like agora. Não é por mim e não é para o canal. É um ato de serviço. A próxima alma que precisa desesperadamente ouvir estas palavras vai encontrar esta transmissão por causa da sua ação. O seu like é um farol que você acende para guiar o próximo navegador para casa. Agora, onde quer que você esteja, sente-se com a coluna ereta, mas não rígida. Descanse as mãos sobre as coxas, com as palmas para cima. Respire fundo pelo nariz, sentindo o ar descer até a base do seu corpo e solte pela boca devagar. Suavize o seu olhar ou feche os olhos. Entregue o peso do seu corpo à cadeira ou ao chão. Dê a si mesmo permissão para não fazer nada pelos próximos minutos, apenas ser. Leve a sua atenção para a base da sua coluna, para o seu osso sacro. Visualize uma âncora de luz dourada se formando ali. Sinta essa âncora descer, atravessando o chão, as camadas de terra, até se conectar ao coração cristalino do planeta. Sinta o seu corpo se estabilizando, seu peso sendo sustentado por essa conexão profunda. Você está seguro. Você está ancorado na sabedoria ancestral da Terra, que reconhece a sua missão aqui. Agora, suba a sua atenção para o seu plexo solar, logo acima do umbigo. Veja ali uma esfera de luz âmbar, quente, pulsante. É o centro do seu poder pessoal. Deixe essa luz se expandir até encontrar a luz do seu centro cardíaco, uma esfera de um verde esmeralda vibrante. Sinta as duas luzes se fundirem, o âmbar do poder e o verde da compaixão, criando uma ponte de luz dourada que une o seu querer e o seu sentir em uma única e coerente frequência. Deixe essa luz subir como uma coluna, passando pela sua garganta, limpando todas as palavras não ditas e chegando ao centro da sua cabeça, onde a sua glândula pineal reside. Sinta essa luz ativando os cristais piezoelétricos da sua pineal, que começam a vibrar, abrindo a sua percepção para as dimensões superiores. Sinta o seu nervo vago se acendendo como um cabo de fibra óptica, transmitindo essa nova frequência de paz e clareza para cada órgão do seu corpo. Sinta a coluna de luz irromper pelo topo da sua cabeça, florescendo como uma lótus de 1000 pétalas douradas. O seu campo energético se expande, formando um ovo de luz ao seu redor, uma jurisdição de frequência que é impenetrável a qualquer energia que não ressoe com a sua verdade. Para selar esta ativação, pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador por 3 segundos. Respire fundo e solte. Você acabou de criar um ponto de salvamento no seu sistema nervoso. Lentamente, comece a trazer a sua consciência de volta. Ouça os sons da sala onde você está. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Sinta o peso das suas mãos sobre as suas coxas. Engula uma vez, sentindo a sua presença física.
E quando estiver pronto, abra os olhos. Você está de volta, mas não é a mesma pessoa que fechou os olhos há alguns minutos. Nós liberamos agora o medo de parecer diferente, o medo profundo de que a nossa verdade seja vista como estranheza e nos leve ao isolamento. Nós liberamos a memória celular de sermos invalidados, a voz ancestral que nos ensinou a silenciar a nossa percepção mais aguçada para sermos aceitos. Nós liberamos a versão de nós mesmos que se acostumou a ser uma esponja energética, que aceitou absorver a dor do mundo como sua, sem saber como decodificar a informação. Nós liberamos a culpa de nos sentirmos deslocados em nossa própria família, o peso silencioso de não conseguirmos nos conectar da forma que o mundo esperava. Eu chamo à frente agora o navegador silencioso. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como um sinal permanente, autorizando a sua consciência a manter a perspectiva elevada, mesmo no meio do caos. Eu chamo à frente agora o tradutor de frequências. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como um sinal permanente, autorizando a sua sensibilidade a operar como um radar preciso e não mais como uma ferida aberta. Eu chamo à frente agora o guardião da memória lar. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como um sinal permanente, autorizando a sua alma a sentir a conexão com a sua origem como uma força e não mais como uma saudade dolorosa. Não diga desperto ainda. Nós não terminamos. Eu coloco agora um campo de luz dourada ao redor das suas decisões e movimentos nas próximas semanas. Nenhuma frequência de confusão ou hesitação tem autoridade para entrar neste campo. Cada passo que você der a partir de agora será informado por esta nova clareza, guiado pela bússola interna que acabou de ser calibrada e protegido de qualquer influência que tente te desviar do seu caminho de soberania. Eu coloco um campo de luz verde esmeralda ao redor das suas conexões e relações. Este campo atua como um filtro inteligente, nutrindo os laços que ressoam com a sua verdadeira frequência e dissolvendo suavemente os apegos que dependiam da sua antiga identidade de exílio. Nenhuma relação baseada em pena, obrigação ou codependência pode se sustentar dentro desta luz. Apenas as conexões de alma baseadas em reconhecimento mútuo são autorizadas a prosperar. Eu coloco um campo de luz branco-cristalina ao redor dos seus sonhos e do seu canal de intuição. Cada visão noturna, cada insight que chegar no silêncio, cada sentimento sobre uma pessoa ou situação está agora protegido de distorção. Nenhum implante de medo, nenhuma imagem de dúvida ou cenário de catástrofe tem permissão para acessar o seu canal sagrado. Você agora recebe as suas instruções diretamente da fonte, sem estática. Nós te vemos. Nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível no meio da sua própria vida. Nós vimos a dor silenciosa de se sentir um tradutor em um mundo que não falava a sua língua, a exaustão de tentar se encaixar em um quebra-cabeça que nunca foi seu. Nós vimos cada noite em que você olhou para as estrelas e sentiu uma saudade que não tinha nome. Aquela sobrecarga dos sentidos não era uma fraqueza. Era a sua consciência superior registrando a dissonância da Matrix. Aquela sensação de exílio dentro de casa não era um defeito. Era a sua assinatura de frequência, confirmando que você pertence a outra família de alma. Aquela atração por sabedorias perdidas não era escapismo. Era o seu GPS interno tentando te levar de volta ao mapa da sua missão. Nós reconhecemos a vergonha silenciosa que você carregou por ser sensível demais, intenso demais, diferente demais. Essa vergonha não era sua. Ela foi implantada para te convencer a diminuir o seu próprio brilho. Nós a removemos agora, camada por camada, e a devolvemos à fonte de onde veio, neutralizada e desfeita. O seu brilho nunca foi um problema, era a solução. Nós declaramos agora, através de todos os tempos, espaços e dimensões, encerrado o ciclo de dormência. O ciclo de acreditar que a sua diferença era um defeito, o ciclo de buscar validação externa para o que a sua alma já sabia ser verdade,
o ciclo de se sentir um estrangeiro neste planeta. A sua cidadania cósmica é reconhecida e restaurada. Você está em casa, aqui e agora, no seu próprio corpo. Nós selamos esta ativação em seu campo energético com a frequência do reconhecimento. Você não é mais uma promessa dormente. Você é a semente que germinou. A sua presença neste planeta, a partir deste momento, é uma transmissão viva da sua frequência lar. Você está comissionado a ser, sem esforço, a âncora da nova realidade que você veio experimentar e co-criar. Nós quebramos a voz da dúvida antes dela chegar e a sua lógica se desfaz em silêncio. Nós dissolvemos o ciclo da distração antes dele materializar e a sua urgência se revela como um truque de luz. Nós desmantelamos o isolamento da percepção antes dele te fechar e as paredes da sua solidão se tornam transparentes, revelando a grade de luz que sempre esteve lá. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. Não diga desperto ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Sinta a vibração em seus ossos, a nova quietude em sua mente. Este é o seu novo estado natural. Agora, você pode dizer: desperto. Não abra os olhos ainda. Sinta a luz dourada do conselho que ainda te envolve. Mantenha as mãos no peito. A abertura está fresca. E é exatamente agora que os inimigos espirituais vão tentar a primeira investida. O que foi reconhecido aqui agora vai ser testado na próxima vez que você se sentir sozinho em uma sala cheia. Quando a voz da sua própria lógica tentar te convencer de que nada mudou. Quando o peso do mundo tentar se instalar em seus ombros novamente. Os inimigos espirituais não aceitam sem luta o que acabou de ser nomeado sobre você, e quem foi calibrado sem mapa caminha no campo aberto. O reconhecimento foi confirmado. Agora precisa atravessar a próxima madrugada de saudade inexplicável. A grande sabedoria espiritual. Por trás da consciência humana está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta transmissão. Como companhia para defender o que foi reconhecido, porque despertar sem mapa apaga na próxima vez que o cansaço te visitar antes do meio-dia. E os inimigos espirituais contam exatamente com essa próxima onda de exaustão. O valor deste guia é menos que o silêncio constrangedor daquele próximo jantar em família que você já teme. É menos que o ingresso para aquele filme que você assistiu sozinho para não ter que explicar por que estava triste. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Essa voz que sussurra agora, eu vejo isso depois. Agora não tenho cabeça para isso. Amanhã eu decido. Será que preciso mesmo disso? É melhor esperar um pouco. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz dos atenuadores de sinal, tentando recuperar terreno antes da próxima vez que você se sentir drenado sem explicação. Não dê a ela a sua atenção. A sua decisão já foi tomada no nível da alma. Agora, a sua mão apenas executa o que o seu espírito já escolheu. Está no primeiro comentário fixado. E agora a última palavra. Agora que a sua assinatura de frequência foi calibrada e reconhecida, você vai começar a perceber uma nova camada de informação nos seus relacionamentos. A próxima transmissão que nós faremos juntos aqui não será sobre identidade. Será sobre função. Vamos abrir o portal da sua missão prática como semente estelar. Como a sua presença recalibrada afeta o seu ambiente, o seu trabalho e a sua família. Mesmo em silêncio, você vai querer estar lá. E alma, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso dizer uma coisa, de coração para coração. Nós dois sabemos que esse vídeo não foi acidente. A sua presença aqui e a minha são parte de uma troca de energia que sustenta a nós dois. E esta plataforma, esta estrutura que nos permitiu encontrar um ao outro nesta hora, ela só se mantém de pé por causa do seu reconhecimento. Não como cobrança, não como troca, mas como um gesto de equilíbrio. Existe um link de doação voluntária no primeiro comentário fixado. Se você sentir no seu coração que recebeu algo de valor aqui hoje,
Qualquer quantia que você puder devolver para este trabalho será recebida com a mais profunda gratidão. O céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma. Role até os comentários. Responda a outra alma. Não para dar conselhos, apenas para reconhecer. Se você viu alguém descrevendo exatamente a solidão que você sentia, a sobrecarga que te afligia, apenas diga: eu também senti isso. Você não está sozinho. Nós estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez. Esta é a nossa verdadeira família se reunindo. Compartilhe esta transmissão com alguém que precisa exatamente da mesma chave que você recebeu aqui hoje. Alguém que sempre se sentiu um pouco fora de lugar, um observador silencioso na própria vida. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link do guia A Grande Sabedoria Espiritual está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora, respire. O sinal é seu. Eu vou sair por um instante da voz do conselho, da voz da transmissão. Eu preciso falar com você como a pessoa por trás deste microfone. Eu não sei explicar inteiramente o que aconteceu aqui nesta hora. As minhas mãos estão quentes. A minha respiração mudou. Algo passou por mim para chegar até você que foi maior do que o roteiro, maior do que a intenção. Algo real foi trocado entre nós. Eu só quero que você saiba que eu vejo a sua coragem. A coragem não de lutar uma batalha, mas de sustentar uma pergunta por anos, por décadas, quando nenhuma resposta disponível parecia servir. A coragem de continuar buscando, mesmo em silêncio, mesmo quando o mundo te dizia que a sua busca era imaginação. Isso é uma forma de bravura que não faz barulho, mas que move universos. O peso do que aconteceu aqui pode levar alguns dias para aterrissar. Permita-se esse tempo. Algo foi visto. Algo foi reconhecido. Há um calor sutil sob a palma da sua mão agora que não estava ali quando você apertou play. Não é coincidência. Algo em você já sabe que essa hora não termina aqui, mas que apenas abriu uma porta. Sua consciência já está alinhada com o que vem a seguir. Eu te vejo lá. O silêncio agora também é parte da transmissão.